tema de hoje é medo, né? Então a gente vai pegar a proposta, falar um pouco sobre medo, entrar um pouco em ansiedade, né? Depois pode ser que eu traga uma própria de ansiedade. Eu acho que é o filtro, Jana. Não tem muito o que fazer, não. Então, voltando à parte, assim, da questão do medo, de... Oi, amore. Fala sobre medo, sobre ansiedade, sobre a parte de pânico, né? Quais as diferenças. Tá sendo muito comum, ah, eu tenho ouvido muito pessoas falando assim, que a ansiedade é a doença do século e tudo mais. Perdão, gente. Tá todo mundo resfriado por aqui, tá? E ansiedade, vamos combinar, não é doença, né? É um sintoma. Ansiedade exacerbada significa, assim, que alguma coisa tá errado, mas não significa necessariamente que seja uma doença. É só um sintoma, é só uma característica. Então, vamos lá. Medo, ao contrário do que as pessoas pensam, é algo bom, é algo que nos protege, é algo que faz com que você esteja vivo hoje, é algo que realmente permita que você sobreviva, que de fato todo mundo tem. Eu ouço muitas pessoas colocarem a questão assim, eu não vou tirar carta porque eu tenho medo, eu não vou fazer determinada coisa porque eu tenho medo, eu não vou arriscar uma outra carreira porque eu tenho medo, e se eu sair da minha casa porque eu tenho medo, e se eu ficar com pessoa, e se eu sair da pessoa, enfim, todo mundo tem medo, gente, faz parte, tá? Faz parte do instinto humano, é bom, é necessário, não é ruim, muito pelo contrário. Então, assim, o grande problema das pessoas está justamente nisso, em achar que pessoas que fazem determinadas coisas, pessoas que realmente vencem os próprios limites, não têm medo. E sim, você tem duas opções, né? Você tem a opção de não ir por causa do medo ou do ir com medo e tudo. Não há a parte assim de não sentir o medo, né? Aliás, sim, uma patologia seria não o medo, mas a ausência dele, né? Uma pessoa totalmente sem medo, desenfreada, viciada em adrenalina, comete determinadas loucuras que muitas vezes ocasionam na morte, porque ela vai a limite simplesmente pelo vício na adrenalina em si. Então, desmistificando um pouco a coisa primeiro, medo é normal e é necessário. Ele previne do tipo assim, eu sempre falo para as pessoas, por que que a criança, por mais que você fale para ela não botar a mão no fogo que queima, ela vai botar a mão no fogo em determinado momento para saber o que que queima, né? Então a questão, a criança não sabe o que é queima, não sabe o que você está falando, sobre o que você está falando. A partir do momento que ela queima e ela descobre o que é queima, ela não quer mais passar por aquilo. E aí sim, no que ela não quer mais passar por aquilo, o medo aciona. E no que o medo aciona, ela realmente evita, e é por isso que você evita colocar a mão no fogo para o resto da vida, porque o medo faz com que você não queira se queimar novamente. Entende quando eu falo que é o instinto de sobrevivência? Faz parte da máquina humana? Outra questão muito interessante com relação ao medo. A questão da parte, assim, né, não só da infância, conforme nós vamos passando por determinadas situações na vida e situações que não queremos repetir, o nosso cérebro grava aquilo e quando você está passando por alguma circunstância parecida ou que lembre, ele dá um sinal de alerta.
E aí, no que ele dá esse sinal de alerta, realmente fica naquela situação de, enfim, aciono o medo, e no que eu aciono o medo, eu dou um passo atrás, espero e pronto. Aí a Jana tá falando que a internet tá ruim, Jana, eu não acho que é a sua. Eu acho que aqui tá ruim. Desestabilizou. O vídeo já parou algumas vezes. Então eu vou passar, vai pausar rapidinho, eu vou passar pro 4G. Pronto, vamos ver se estabiliza. Eu tô até sem vídeo aqui, então não sei se como é que tá. Se não estabilizar, a gente faz essa live numa outra oportunidade, tá? A gente retoma. Então, assim, a questão de que o medo faz parte, o medo é saudável. O que acontece com o processo? Vamos combinar. A criança que se queimou não quer se queimar de novo. E aí, vamos pensar que ao invés dela pegar e simplesmente ter um mecanismo saudável que alerte ela quando ela estiver próxima ao fogo, para que ela tome cuidado, que essa criança resolva a cada vez que vê fogo, em qualquer circunstância, que seja numa imagem, que seja a palavra, que seja um vídeo, que seja o presencial, ela começa a desencadear um alerta. Não tem nada acontecendo, mas ela desencadeia um alerta. Ou alguém pega e fala de fazer uma comida, ou de ir numa festa junina, que sabe que vai ter fogueira, e ali ela desencadeia aquela alerta novamente. Esse ponto faz com que, de fato, a gente entenda assim, que aí sim, a máquina está com problema. Por que a máquina está com problema? Porque ela está reativa, ativando direto a questão do medo. Falando direto a parte do alerta e causando determinados bloqueios que começam a atrapalhar a vida da pessoa. Nesse ponto é que entra a questão da ansiedade. A maioria das vezes, nós não fazemos determinadas coisas ou nós não agimos não por conta de algo concreto que esteja acontecendo, não por conta de alguma coisa que de fato estejamos passando, né? Para que serve o medo? Você está passando, enfim, você está na rua, de repente você está sozinho, você ouve passos, aquilo te dá um sinal de alerta para você acelerar os seus passos e realmente se proteger, né? Então a parte de sobrevivência física no momento em que está acontecendo alguma coisa. Quando eu começo a soar alerta, quando não está acontecendo nada, a Fran tá colocando que não consegue me ver, nem eu, Fran, tá dando pra ouvir pelo menos? Eu também não tô me vendo. Tem algum problema no Instagram. Quando começa a acionar o medo direto, né, e eu não tô vendo nada, assim, não tô passando por nada naquele momento, que eu sempre brinco com o pessoal e falo assim, é medo de fantasma. Significa que a minha mente está criando coisas. Que a minha mente tá com certeza, assim, projetando. Ainda bem que a logo é legal. Que assim, a mente está projetando a situação e com isso, foi a parte que eu falei, depois eu vou retomar a live, eu faço no outro dia, repito ela sem problema nenhum, vê se agora volta. Voltou. Pronto. Então, assim, a questão de que conforme o medo vai ativando, conforme o medo de fantasma, conforme as questões que a nossa mente projeta de possibilidades futuras que não estão acontecendo no momento, isso sim, você começa a ter descarga de adrenalina sem necessidade. A gente trava, a gente não consegue dar um próximo passo, porque faz parte do cérebro, faz parte da mente te proteger de tudo que possa acontecer. A gente já tem que manter a máquina viva. Então ele vai trazer todas as possibilidades negativas, tá?
Só que a mente traz todas as possibilidades negativas, não é pra gente pegar e travar. É simplesmente para que você se proteja no processo. Qual é o grande problema do ser humano? Qualquer pensamento que vem, a gente torna aquilo como real, aquilo como válido, aquilo como se estivesse acontecendo. E no que eu trago aquilo como real, válido e como se estivesse acontecendo, eu simplesmente valido aquilo como concreto e travo. E aí eu deixo de tomar determinadas decisões, deixo de falar determinadas coisas. Então é muito comum, eu não termino um relacionamento porque eu tenho medo de fazer o outro sofrer. E não tenho a decisão ou a atitude que precisaria para que ambos deixassem de passar pelo processo que já estão passando de sofrimento. Eu deixo de procurar uma outra oportunidade de trabalho onde eu estou num local que para mim não se adequa, que para mim é muito ruim, porque eu tenho medo de arriscar uma outra coisa que se adequaria mais a mim, onde eu tenho capacidade para isso, porque eu tenho medo de não conseguir e com isso nem eu sigo adiante no meu caminho, nem dou oportunidade daquela vaga para uma outra pessoa que precise e que está no mesmo estágio em que eu estava quando entrei nessa vaga. E assim nós vamos até a parte do não sair de casa, a parte de não entrar em novos relacionamentos, porque um relacionamento já foi ruim, o segundo já foi ruim, e eu, em vez de pegar e olhar pra mim, e procurar me conhecer, e procurar saber, tipo, enfim, o que que eu gosto, o porquê, o que que eu não aceito, o que que eu aceito, enfim, como é que, o que que eu preciso buscar para que a coisa fique mais compatível? O que que eu tenho que trabalhar em mim para que a coisa fique mais compatível? É comum, às vezes, pessoas pegarem e se conhecerem na balada. Fica aquela apaixonite de início, né? Porque hoje em dia todo mundo conheceu, se apaixona, é o homem da vida, é incrível. Eu falo, a percepção de como as pessoas estão se amando e descobrem que a pessoa da vida delas está cada vez menos seletiva, né? Vamos colocar assim para ficar bonitinho. E aí, o que acontece? Quando aquela pessoa, na continuidade da vida, começa a ter hábitos e vícios principalmente, que condizem com o local onde eu a conheci, mas que para mim eu não gostaria, começam as cobranças. Tanto da parte dos rapazes de mulher minha não usa roupa assim, não faz assado, não faz outro, e ele conheceu a menina daquele jeito, ou não bebe desse jeito, ou não se comporta assim, como da parte das meninas também, de não, porque ele bebe muito, porque ele é muito assim, porque ele é agressivo, porque ele usa droga, tal, não sei o quê. E, enfim, é a parte do... Entende? Aonde seria necessário um pouquinho do medo para te dar o filtro. Agora, se eu entro num relacionamento não deu certo, eu entro no segundo relacionamento não deu certo, no terceiro também não tá legal, e aí eu resolvo simplesmente que eu vou ficar sozinha pro resto da vida, porque eu não quero passar por isso de novo. Eu faço uma prova, faço um concurso, não passo, eu tenho certeza que aquilo não é pra mim. Não vou, não me esforço, não procuro melhorar, não procuro ver o que que eu fiz, o que que eu podia ir, o que que eu podia fazer, o que que eu poderia fazer de diferente, treinar as questões, treinar outras... Não, aquilo ali já não é pra mim. E por medo de passar pela experiência novamente, eu nunca mais tento. Eu vou atrás de uma oportunidade, tá? Eu ando de bicicleta, caio, nunca mais tento. A diferença da nossa geração para gerações passadas é que eu acho que a pouca facilidade na vida fazia com que se arriscasse um pouco mais. Né? Vamos combinar que se não fosse a persistência dos físicos, dos inventores, nós não teríamos o que nós temos hoje. Se não fosse a parte da insistência de Thomas Edison com as lâmpadas e não ter achado que
aquilo não era para ele, ter ficado com medo, ter se amedrontado, ter se parado, paralisado, a gente não teria energia elétrica, provavelmente. Qual o problema da nossa mente? A projeção. Qual o nosso problema com a projeção? A gente acredita. Eu já falei isso numa live uma vez meu filho chegou para mim e falou assim, mãe, já pensou se um dia as máquinas dominassem os homens? E eu ainda brinquei com ele, falei, isso já acontece hoje em dia e ninguém se dá conta. Por quê? Porque cabe a mim o filtro. A minha mente traz determinada informação. A minha mente traz a parte de, eu não vou mais viver sem a pessoa, eu não consigo. E eu não questiono a parte de, caraca, mas eu até hoje vivi sem a pessoa. Eu não nasci com a pessoa, eu nunca precisei da pessoa, eu fui feliz pra caramba sem a pessoa, eu tive vários momentos muito legais sem a pessoa. Da onde a minha mente está trazendo que não vive sem? Entendem? O como que eu questiono a mente, ela vai trazer informação. Porque é aquela outra questão também, o cérebro se adequa, né? A zona de conforto, quem não assistiu, pega lá a live sobre zona de conforto, sobre por que a gente não muda, por que é difícil, né? Como é que o cérebro condiciona essa questão. E aí a parte de o cérebro condicionou aquela questão, eu vou ter que fazer um esforço sobre-humano porque eu vou estar lutando contra mim mesma para vencer aquilo. Sim, eu vou estar lutando contra mim mesma para vencer aquilo. Agora, mesmo passando por esse processo, a parte de embasar em outras experiências e saber que eu consigo, por quê? Porque eu já consegui, eu já passei por esse processo. Eu não passei por esse processo ainda, outras pessoas passaram. Quando eu fui tirar carta, no século passado, tá, gente? Quando eu fui lá no século passado tirar carta, hoje deve ser diferente. Uma comparação que eu fiz foi a parte, assim, de olhar pro trânsito. Aí fica a dica, tá? Pra quem tem medo de tirar carta. Pra quem tem medo de dirigir. Eu comecei a observar o trânsito e eu via tanta gente fazendo tanta besteira, fazendo tanta barbeiragem, tanta coisa, e eu parei. Eu olhei e falei, caraca, se essas pessoas que dirigem dessa forma tiraram carta, eu também consigo. A parte de como é que eu pego o meu medo, como é que eu pego a projeção que a minha mente trouxe, e dentro da projeção que a minha mente trouxe, eu questiono e ajo. Outra forma que a gente precisa trabalhar sempre é a questão de ir para o concreto. A minha mente está me trazendo alguma situação, minha mente está realmente me pilhando de informações que podem ser ou não reais. Eu preciso questionar, eu preciso realmente colocar a luz, né? Quando a gente fala assim, a luz vai vencer as trevas, a luz vai incidir sobre as trevas, gente, a luz incidindo sobre as trevas, assim, a tia que não gosta de decepcionar vocês, não é o bem vencendo o mal, a luz incidindo sobre as trevas é a gente conseguir olhar, é conseguir ver o que está ruim. Por quê? Porque numa casa com pouca luz você não enxerga a sujeira. Numa casa com muita luz você enxerga até micropelinho. Incidir a luz sobre as questões que a mente traz e, de fato, olhar aquilo com clareza, olhar aquilo à luz da situação, ou seja, aquilo ali é concreto, aquilo está acontecendo. As pessoas ficam com medo, porque determinado... estão falando que vai existir um projeto de lei, pronto, todo mundo surta. E a hora que as pessoas vêm falar comigo, eu falo assim, já existe? Já foi escrito? Já foi aprovado?
De ser aprovado, já foi sancionado? De ser sancionado, já está sendo aplicado? E sendo aplicado, o medo que você tem se concretizou? Em geral, as pessoas morrem de medo de fantasma. O porquê que a população, no geral, é fácil massa de manobra? Porque fica naquela situação, porque se fulano fizer tal coisa, vai ser assim. Porque se fulano tal entrar, vai ser assado. Porque se tal determinada pessoa entrar na instituição, vai acontecer desse jeito. E ao invés das pessoas pesquisarem, questionarem, buscarem informações, elas simplesmente acreditam no que o outro falou. E aquilo gera pânico, gera medo. E aí elas começam a repetir informação por medo de forma reativa e repetitiva, umas para as outras. E ninguém para avaliar se aquilo é concreto ou não. Eu não tenho como avaliar nada. Eu não tenho como sentir medo de nada que não esteja acontecendo de fato. Não está acontecendo de fato é irreal. É só alerta, ilusão da mente para me travar. Às vezes eu viro para terapeutas ou professores, comecem a dar aula online. E a pessoa chega para mim, eu não consigo. Você só vai saber se você não consegue caso você faça. Se você não fez, como é que você pode avaliar que você não consegue? Uma criança leva alguns anos para adquirir equilíbrio, sentar, levantar apoiando, dar os primeiros passos, andar e correr sem cair. Todos vocês que estão assistindo e todas as pessoas que vão assistir daqui em diante passaram pelo mesmo processo e, cara, ninguém desistiu. Se cada criança desistisse no primeiro tombo porque não quer passar por dor mais, a gente estava lascado. O ponto é, a gente vai travando. A vida vem da autome, em vez de eu pegar aquilo ali, realmente olhar para a situação, tentar fazer diferente, ver qual o processo, o por onde. Quem é que já jogou videogame? Videogame não é assim, a gente vai e tal, chega naquela fase eu morro. Aí eu já sei que eu morri porque em determinado ponto da fase, né, eu não prestei atenção que eu tinha que apertar, sei lá, o botão X. Eu vou de novo. Aí eu morro de novo, por quê? Porque eu não apertei o botão X em tempo hábil. Eu vou de novo. Aí eu consigo apertar o botão X em tempo hábil. Passei para a próxima fase. Passei para a próxima fase, eu tenho outra aprendizagem. Se eu pegar na primeira vez ou na segunda, que é o que acontece muito, eu simplesmente achar que eu não sei jogar videogame, eu tô me deixando levar pelas ilusões da mente. Pessoas que terminam um relacionamento e acham que nunca mais vão ter ninguém. Ou que tem medo do outro ser feliz, tem medo de ser feliz. Eu falo, medo do outro ser feliz é muito mais medo de eu ser mais feliz que o outro e descobrir que eu não era dependente, tá? Eu sempre falo, a gente tem muito mais medo de dar certo, por quê? Porque eu não sei o que fazer com isso. Com tudo dando errado, eu já sei como fazer. A minha vida é assim. Então eu já sei como é que funciona. E no tudo dando errado, eu sei como é que eu coordeno. Cara, e se der certo? E se eu tiver que mudar a minha infraestrutura inteira porque deu certo? E se eu precisar deixar de falar com determinadas pessoas porque se der certo, nem todo mundo vai torcer por mim, nem todo mundo vai achar legal. E se nem todas as pessoas acharem legal, como é que eu lido com isso? Fora a responsabilidade
que é o nosso maior medo. Nosso maior medo não é a parte de não ser alguém na vida, é a parte de eu sendo alguém, a responsabilidade que isso traz. E falar é muito bonito. Falar que eu queria uma vida diferente, falar que eu queria, que eu não queria problema, que eu queria ser diferente. Agora, eu buscar formas de, para realmente ser, ninguém faz. A parte de alterar totalmente a própria vida. Ah, mas a minha cabeça não funciona direito. Vai buscar ajuda. Ah, mas eu não consigo fazer determinada coisa. Vai descobrir. Às vezes você só precisa de alguma ajuda especializada. Às vezes aquele ali não é teu caminho. E você está dando murro em ponta de faca, por quê? Porque todo mundo diz que tem que ser assim. Autoconhecimento ajuda a vencer o medo. Por quê? Porque é a única forma. Não existe, não tem forma de eu vencer os medos, de eu realmente aprender a trabalhar minha mente, a me comunicar com ela, entender quando é ela sugestionando alguma coisa, quando eu tenho que dar ouvidos, quando eu tenho que falar pra ela assim, tá bom, beleza, registrado, arquivado, vambora. Não existe outra forma que não seja se conhecendo. Agora, pra eu me conhecer, eu tenho que perder o medo de me olhar. Eu tenho que começar a trabalhar a questão dos meus defeitos, isso nós somos experts. E principalmente perder o medo de olhar para as minhas qualidades, para as minhas potencialidades. E olhando para as minhas potencialidades, para onde eu tenho que ir? Aonde eu deveria estar? Qual o processo? Qual o caminho? Aonde eu estou insistindo que eu achava que deveria ser de tal forma, que deveria ser de tal jeito, né? Às vezes a pessoa está recebendo alguma coisa, não, eu não quero receber, eu não quero atrapalhar, eu não quero que me dê nada, eu não quero que faça por mim. Orgulho besta. Por que a gente pode ajudar todas as pessoas, mas as pessoas não podem nos ajudar? Por que eu posso fazer um processo, né, de todo um movimento, mas as outras pessoas não podem fazer por mim? Ou eu acredito que tudo pode dar certo para todo mundo, mas eu não acredito que nada possa dar certo, nada pode ser a meu favor. Todos esses bloqueios mentais são irreais. E eles disparam o quê? O medo, a adrenalina. Quando isso realmente vira problema? Quando, além de gerar muita ansiedade, fazer com que eu trave, a válvula quebra e eu começo a desenvolver transtorno de pânico. O que é o transtorno de pânico? Medo do medo. Medo de ficar com medo. Medo de passar pela situação que gerou pânico. E aquilo ali fica totalmente reativo. Por gentileza, vençam preconceitos. Eu sempre falo para as pessoas, coração precisa de regulador, quase o quebre. Fígado, idem. Estômago, idem. Intestino também. Cérebro é um órgão, igual todos os outros. Às vezes precisa de um regulador, sim, e isso não é problema nenhum. Ah, mas eu não gosto de tomar remédio. Ninguém gosta, cara. Ninguém toma remédio porque quer, toma porque precisa. Ah, mas eu não quero tomar o remédio a vida inteira. Tá bom, sem problema nenhum. Você vai tomar enquanto é necessário. E aí, da mesma forma que uma pessoa que iniciou um diabetes tipo 2, caso ela reeduque o comportamento, reeduque a alimentação, passe a fazer exercícios físicos, ela sai do processo e pode parar de tomar insulina. No caso do pânico, do medo, da ansiedade exacerbada, de todos os transtornos, da depressão, você também pode buscar técnicas de meditação, de mindfulness, terapia comportamental, cognitiva.
e N outras formas para que com o autoconhecimento e com a parte de realmente se trabalhar, readequar a alimentação e tudo mais, você passe a ter qualidade de vida e não precise mais da medicação. Ah, mas eu não gosto. Ah, mas eu não consigo ficar sem aquilo. Ah, mas eu não consigo, eu não gosto de fazer exercício. Ah, mas eu não consigo ficar sem comer. Ah, mas eu não consigo fazer meditação. Ah, mas eu não consigo tal, mas a terapia. Cara, então toma a medicação e pronto. Pra tudo tem jeito. Não dá pra gente ficar com essa de usar o medo como desculpa para não viver. Usar as paranoias mentais que vêm como desculpa para que eu não faça o processo. Para que eu não dê os próximos passos. Porque igual eu falo, cara, a hora que fechar a cortina é você, consciência com consciência. Eu quero ver você olhar no teu olho e falar para você que não tinha como. Porque todo mundo sabe onde tinha. Todo mundo sabe aonde usou o medo como desculpa e travou. Onde justificou as questões que a mente trazia, que a mente colocava, não fez por onde alterar o processo, não buscou ajuda. Não dava porquê. Quando a gente faz e usa muita desculpa, bota muita culpa no outro, muita culpa nas induções mentais, trava porque aconteceu alguma coisa, né? Então se tá chovendo porque tá chovendo, se tá sol porque tá sol, se tá... E toda hora eu vou dando uma desculpa e usando o medo de que, como eu não quero dar o próximo passo, como eu valido tudo que a minha mente trouxe, eu só uso desculpas. Cara, desculpa, se a tua vida não altera, a culpa não é minha e a culpa não é do outro. A culpa não é do teu pai, não é da tua mãe, não é é tua. A responsabilidade sobre a sua vida é sua. Mas eu faço tal coisa para as pessoas. Beleza, tu é legal, bacana. Ninguém pensa em mim, real. E aí, você vai ficar choramingando a vida inteira porque ninguém pensa em você? Na síndrome do coitadinho, que ninguém olha pra você, ninguém faz por você, ninguém tal, não sei o quê. Tu vai dar uma banana pra quem não puxa coisa com você, pra quem não faz por você, e vai tocar a vida. Até onde eu deixo que o medo me domine? Para quem trabalha com vendas, façam vendas online. Hoje em dia você pode vender para o mundo inteiro. Para de achar, não, porque a porta que eu vendo, porque o meu produto, porque isso aqui não sai, porque não funciona, porque eu não sou capaz, porque eu não vou conseguir, porque... Hoje em dia não tem limite. Não existe limite. O limite está todo aqui. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Como eu falei, coloquem luz à situação. Sim, tá se colocando que independência emocional é a melhor coisa que a gente pode desenvolver, com certeza. Sem sombra de dúvida nenhuma. É autoconhecimento puro, onde eu não me julgo, né? Não tem a parte do, porque eu sou... Não, como eu funciono. Até na questão do medo, cara, por que meu corpo está trazendo isso? Por que está vindo essa ansiedade? Por que qual é o processo? Medo do que eu estou tendo? E olhar aquilo ali a fundo. Não simplesmente fugir da situação. É o orgulho que está pegando? É a vaidade? Né? Por que o orgulho? O orgulho, né? O orgulhoso é aquele que não pode falhar sob hipótese nenhuma. Então ele não faz, por quê? Porque se ele falhar, ele não aguenta. Tem que ser perfeito. E aí eu não posso fazer? Não, cara, eu tenho que trabalhar o orgulho. Eu tenho que trabalhar a questão de, cara, a imperfeição também é legal. Olha no espelho, olha pro lado. Não existe perfeição.
Não tem. A perfeição é ilusória. Então, a parte de realmente coordenar essa questão, a mente trouxe determinada coisa, a mente traz determinada informação, a mente coloca que não vai dar, que não vai conseguir. Tá bom, pega a informaçãozinha, avalia, procura entender, fecha o olho e dá o próximo passo. Tapeia a mente. Com certeza, o melhor feito do que perfeito. É preferível que eu me arrependa por ter feito alguma coisa do que a questão de nunca ter feito porque eu fiquei esperando perfeição. Enquanto tantas outras pessoas vão fazer. Então, se eu não estiver aqui falando disso com vocês, outra pessoa vai estar em algum lugar. A única coisa que diferencia na minha vida é caso eu faça. Se eu não fizer, eu sou só mais uma pessoa que não fez. Mais nada. Eu sou só alguém que tem um conhecimento, que tem um conteúdo e que não passa pra frente. Quantas pessoas nós não conhecemos que são assim? Ah, mas eu não posso. Ah, mas eu não vou falar. Mas eu não isso. Mas eu não aquilo. Mas eu não outro. Ai, não, porque eu sou humilde. Gente, pelo amor de Deus, isso é maior, é mais orgulho ainda. Então, realmente trabalhar essas questões, trabalhar a questão do medo, trabalhar a questão da ansiedade e olhar para si e enfrentar a parte assim, cara, todo mundo se adequa em determinada função. Eu tive muito esse problema na vida, tá? Na questão assim de todo mundo tem um trabalho, todo mundo tem um emprego, todo mundo tem tal. E eu precisei trabalhar muito em mim a questão de que aquilo ali, pra mim, não funcionava. E que tava tudo bem. E que funcionar para outras pessoas também tava tudo bem. Porque cada qual tem sua função no mundo, cada qual tem sua função na natureza. Cada órgão funciona dentro da sua especificação e tá tudo legal. Eu só preciso descobrir qual é o meu ponto e me dar a possibilidade de fazer diferente. Porque no final das contas, o medo nada mais é do que eu não me permitindo. Do que eu não me permitindo ser feliz. Não é o outro. Não, porque você não sabe a minha história, porque meu pai, quando foi assim, fez tal coisa, porque minha mãe, quando fez assim, fez tal coisa, porque na escola era de tal jeito, porque na faculdade eu passei por isso, isso assim, assado, porque no primeiro... Tá bom, cara, e agora? E agora, Tarcísio? Só você pra fazer rir no meio da live. A parte de... Como é que faz? Teu pai fez tal coisa lá atrás, tua mãe fez tal coisa lá atrás, a pessoa fez tal coisa lá atrás, não sei quem no teu relacionamento fez tal coisa lá atrás, não sei o que na escola foi lá atrás, as pessoas que você encontrou na vida... Tá, e você agora? Quando é que você vai pegar essa bagagem toda que tu usa de desculpa? Vai vencer o medo de soltar ela pra trás, porque ela não é você. Elas são episódios que aconteceram durante a trajetória, experiências que você teve no seu passado, não estão acontecendo hoje, aconteceram no passado, e que você usa de desculpa. Para pessoas que estão passando por determinadas situações, no presente. Até quando você vai se permitir ficar numa determinada situação por medo? É escolha. É escolha. E que para quem não acredita, para quem acha que eu não sei o que está passando, não sei como é, não sei, vai me conversar comigo. Vai conversar comigo em box. Todos nós temos experiências, todos nós passamos por experiências traumáticas, todos nós temos problemas familiares, todos, sem exceção. Como eu falei no começo da live, a diferença da pessoa que vai e que não vai não é o medo, não é a ausência de medo.
A diferença entre o que consegue e o que fica é o passo que a pessoa dá apesar do medo. Eu não acredito que eu consiga, mas ok, eu tento. Porque só depois de eu tentar uma, duas, três vezes, 10 vezes, sei lá, por uma incapacidade motora, ou por algum outro processo, ou porque não tem como mesmo, aí beleza, realmente, isso aqui eu não consigo. Tipo, no meu caso, eu fiquei 20 anos tentando me condicionar a emprego tradicional. E como disse o Tarcísio, né? Sou terapeuta, eu trabalho também, as duas coisas. Então, agora eu sou terapeuta e influencer. Pior ainda. Pior ainda. E depois de tanto tempo, pra daí conseguir chegar e falar, cara, não, peraí. Tem muita gente autônoma. Eu mesma fiz terapia na infância, procurei terapia na adolescência, indico super, né? Podem me procurar, tal. Eu acredito no meu trabalho, tá, gente? Não sou hipócrita, não sou fingida, não sou falsa. Acredito no meu trabalho sim, porque eu acho que a primeira pessoa que tem que acreditar no meu trabalho sou eu. O que pode acontecer é uma incompatibilidade por afinidade. Ou a pessoa realmente, por questões financeiras, e eu falo assim, procure terapeuta, procure um psicólogo, procure por onde, mas não deixe de se ajudar. Prestem atenção no que eu falei. Não é a parte de procurar alguém que ajude. É a parte de não deixe de procurar formas de se ajudar. De nada, Tarcísio. Então, assim, a parte de realmente eu entender esse processo, eu entender aonde a mente me boicota, eu entender aonde o medo me pega, eu entender que o medo é saudável, mas que eu preciso questionar a minha mente quando ela traz informações que não estão acontecendo. E que eu só tenho que parar para prestar atenção nela caso alguma coisa esteja acontecendo de fato. Como eu sempre digo, lembra a tua mente que ela não é adivinha, que ela não é vidente, porque se fosse, tu tava ganhando dinheiro com isso. Então, se você não consegue prever futuro de ninguém, se você não consegue prever o que vai acontecer, se você não consegue prever a Mega Sena, se você não consegue prever nada, a tua mente não é vidente, por gentileza, não acredite nas coisas que ela traz como previsão futurística. Por quê? Porque ela não sabe. Ela está tentando prevenir dentro das tuas experiências, dentro do que ela tem de informação, dentro do que ela viu na televisão, dentro do que ela tem da internet, dentro do que ela tem de informações em geral, para que você não saia da zona de conforto, que é onde ela sabe como lidar. E ali ela tá bonitinha, quentinha, sem ter trabalho nenhum. Descondicionamento mental, a parte de realmente se conhecer e a parte de ir adiante, apesar do medo. Lembrando que desregulou, não tá legal, por gentileza, busquem ajuda especializada. Ninguém sai de uma situação dessa sozinhos por mais que queira, igual depressão. Deu pau na máquina. Da mesma forma, caso você tenha um problema no coração, caso você tenha um problema no fígado, caso você tenha um problema no estômago, caso você precisa de ajuda médica. Se o órgão que deu problema foi o cérebro, procure ajuda médica. Deixem de ser preconceituosos, deixem de ser orgulhosos. Procurem. E depois, a parte do autoconhecimento. A parte de realmente eu me conhecer para ver como é que eu saio desse processo. Como é que eu descubro quem eu sou? Como é que eu descubro o que eu realmente quero? E como sabendo isso tudo, aonde eu pego todo o medo que a minha mente traz, que é só o medo de não sair da zona de conforto, e escolho
onde eu sempre falo para vocês, não cabe a gente julgar. A pessoa que escolher ficar naquela situação por medo, ela vai ficar na situação por medo, não cabe o julgamento, é um direito dela e ela vai se trabalhar com a própria consciência. Aquela pessoa já se condena o suficiente para qualquer pessoa ficar falando na cabeça dela. Acha que a pessoa devia fazer diferente? Faça você diferente. Às vezes o teu exemplo fazendo diferente auxilia muito mais do que encheção de saco de ficar falando na cabeça da pessoa que ela deveria agir. E aí escolham. Né? Como dizia grande Buzz Lightyear, para o infinito e além. Apesar do medo. Brincando um pouquinho aqui no final, um brinquedinho que ensina muito bem. Que mesmo com medo, a gente enfrenta as situações para que a coisa certa aconteça, seja feita e tudo dê certo no final. Por conta dos problemas técnicos que nós tivemos, depois a gente repete essa live num outro momento, trazendo mais coisas, mais informações. Sigam a gente no YouTube também, canal Crie Consciência, vai editada para lá. Gratidão a todos, fiquem em paz e até sábado.